Vamos aí para a nossa sétima questão. Na sétima questão, nós vamos encontrar aí, leia o gráfico e o texto a seguir. Nós temos um gráfico que fala sobre PNAD contínua, que é o Programa Nacional de Amostra de Domicílios, realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lembrando sobre taxa de desocupação. Você tem os períodos dos trimestres de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. E o que é que nós vamos tendo aí com essa taxa de ocupação? Ela sai de 2014 de 6,5, vai subindo, tem uma queda, sobe novamente. Tá? Chega em 2016, vocês vão lembrar que aquele período da crise brasileira vai para 13,7, a gente tenta buscar uma certa recuperação, né? E aí de novo volta aos patamares de 13,1. Não tenha nem dúvida que nós vamos ter dados mais assustadores ainda para o ano de 2020, no primeiro e no segundo trimestre, principalmente, devido à pandemia, a questão da Covid. É tanto que o IBGE desenvolveu o que a gente chama hoje, pelo IBGE, de PNAD Covid. Ele está fazendo esse programa de amostra de domicílio para ver quais foram os impactos nesse período de pandemia. Então o texto ele nos diz, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desocupação do trimestre encerrado em março de 2018 chegou a 13,1, com aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao último trimestre do ano passado, 11,8. O total de pessoas desocupadas cresceu no período, passando de 12,3 milhões para 13,7 milhões. Muita gente. Com base no gráfico e no texto acima, considere as afirmações a seguir. Pessoal, a expectativa é que com a pandemia, agora em 2020, o número de moradores de rua ele vem a crescer bastante, principalmente em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros. Claro e evidente devido à questão do desemprego, que foi e está sendo gritante aqui no ano de 2020, principalmente no setor de serviço, que é o setor que movimenta os grandes centros. Então, nós temos aí, primeiro, a taxa de desocupação do primeiro trimestre de 2017 é maior nesta série histórica e apresenta uma oscilação de 0,6 percentual se comparada ao mesmo período de 2018. Está aqui o de 2017, tá? No primeiro trimestre ele é aqui, ó, é o 13,7, de fato é o maior de toda a série, depois é 13,1, né? E apresenta uma oscilação de 0,6 ponto percentual se comparado ao mesmo período de 2018. Está aqui o mesmo período de 2018, de janeiro a fevereiro. Então, quando você pega 13,7 menos 13,1, você tem 0,6 pontos, tá? Então, a opção primeira é verdadeira. Nesse tipo de questão, você já sabe que você pode ir logo, ó, se eu tenho certeza na primeira, já vou eliminando itens que não tenham essa opção. Então, você já está começando aí a ter boa chance de acertar. O item 2 diz, a taxa de desocupação apresentada no primeiro trimestre de 2018, está aqui, foi 13,1, indica que houve um crescimento de 6,6 pontos percentuais em relação ao último trimestre de 2014. Está aqui 2014, outubro, novembro, dezembro, é o último trimestre, você tem 6,5. Comparando com esse primeiro aqui, você vai fazer os 13,1 menos os 6,5. O que é que você vai ter? 6,6 pontos. Tá certo? 12, 13,1. Exatamente. Portanto, o item ele vai ser também verdadeiro. O 1 e o 2 são verdadeiros. Não tem muito que você está duvidando aí. Você já elimina o item B de beijo. Mas ainda temos o item 3. Já tem 50% de chance de acertar a questão. No 3 diz, ao longo de 2017, a taxa de desocupação apresentou queda e no trimestre seguinte houve dispensa de trabalhadores representando perda de postos de trabalho. Ao longo de 2017 teve queda. Em janeiro ele estava com 13,3, vem caindo, 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 caindo até chegar 11,8, certo? Beleza. No trimestre seguinte, qual é o trimestre seguinte? 2018. O que é que vai acontecer? Né? Houve perda de trabalhadores representando perda de postos de trabalho, consequentemente, aumenta a taxa de desocupado, tá certo? De desocupação. Então, nós vamos ter aí 3 itens certos, já encontramos a questão, mas não custa nada fazer a leitura da 4. A taxa de desocupação apresentou queda, se comparados
o primeiro trimestre de 2016, está aqui o primeiro trimestre de 2016, ao mesmo período de 2017. 2017, não, ocorreu aumento, né, no primeiro e aqui com relação ao segundo. Opção falsa, portanto, nós vamos ter como opção correta aí da nossa sétima questão, o item D de Danoninho. GG, joinha, joinha.